Ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando na BMC News. BMC Pre-Market, a partir de agora, vamos falar sobre as notícias aí que devem movimentar ao longo desse dia. Eu sou Débora Oliveira, para quem está chegando agora aqui na nossa programação, fique à vontade, vá chegando aí para poder se preparar para esse dia de mercado, esse dia de pregão. Daqui a pouquinho também nossos comentaristas estão chegando por aqui. Hoje, Alex André, Eduardo Boechat e o Beto Assad, analista do Quinvo, estarão por aqui me fazendo companhia e trazendo essas notícias aí ao longo desse dia. Bom, hoje, quinta-feira, 31 de agosto, gente, fechamento do mês. E que agosto foi esse para o índice Bovespa? Vamos falar bastante sobre isso, fazer esse fechamento desse mês, o balanço de todo esse mês, né, principalmente dos setores que foram mais afetados ou não, né, pelo cenário econômico aqui no país e também lá fora. Então vamos lá, vamos falar sobre essas notícias que devem movimentar o mercado. Começo a falar sobre os Estados Unidos, porque por lá, gente, a bateria de indicadores acabaram conseguindo resgatar aquelas 90% de chance de o Fed manter os juros em setembro. E hoje esse cenário pode ser reforçado com os dados da inflação do PCI de julho, que sai logo mais às 9h30 da manhã. Lembrando que ainda tem o payroll para ser divulgado. Agora o pré-mercado em Nova York é misto nesse momento. Deixa eu já atualizar vocês os índices futuros por lá. Dow Jones Futuro está subindo 0,28%, S&P 500 Futuro sobe 0,04%, mas Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia, está caindo 0,15%. Enquanto isso, os mercados europeus não têm direção única depois da inflação anualizada de agosto, que teve uma alta de 5,3%. Mas ficando, né, ainda contrária à projeção que era de queda. O núcleo confirmou a desaceleração esperada de 5,5% em julho para, né, 5,5%, mas a inflação na França também surpreendeu negativamente e as vendas no varejo alemão e de julho frustraram o consenso de alta. Depois de 2 sessões liderando as altas, Londres perdeu força, né, e o destaque da sessão é o lucro trimestral recorde do Banco Suíço e o UBS. Teve aí, né, uma alta de 5,96% em Zurique, depois também da compra do Credit Suisse. Ou seja, a gente vai trazer mais detalhes disso aqui, mas o mês, então, o trimestre, então, foi bem interessante aí para a UBS. Bom, por lá também as atenções se voltam agora na Europa para a ata do Banco Central Europeu, que deve ser divulgado logo mais daqui a pouquinho às 8h30 da manhã. As bolsas asiáticas, né, tiveram sessão mista, com destaque aí para o 4º avanço consecutivo de Tóquio, em linha com Nova York, depois de novos dados reforçando o otimismo com o fim do ciclo de altas de juros nos Estados Unidos. As vendas no varejo japonês subiram mais do que a projeção em julho, embora a produção industrial tenha recuado mais. As bolsas da China e Hong Kong realizaram ganhos depois que o PMI industrial de agosto avançou a 49,7 pontos em julho, mais do que a projeção, sugerindo inclusive um efeito de recentes medidas de estímulo. Mesmo em contração, foi a melhor leitura desde março. O último mês de expansão industrial, inclusive. Além do PCI, sai nos Estados Unidos o auxílio-desemprego hoje às 9h30 da manhã, isso no calendário econômico, para a gente ficar atento aí. A previsão é de mais de 5 mil pedidos, levando aí então a 235 mil pedidos de seguro-desemprego por lá. E o PMI de agosto, né, que deve sair de Chicago às 10h45. Campos Neto, aqui no Brasil, né? Aliás, Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, está em Washington, onde ele se reúne com o diretor do Hemisfério Ocidental do FMI, né? E o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 2 vídeos foram gravados por Roberto Campos Neto e serão exibidos hoje às 9h da manhã no evento de concorrência no mercado financeiro, desafio da nova economia digital, promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos. Bom, enquanto isso, a gente sabe que, né, com uma meta de déficit zero em 2024, já desacreditada, inclusive, né, o mercado piorou durante a tarde de ontem, no finalzinho da tarde de ontem, no movimento que coincidiu com as declarações da Simone Tebet, vindo aí, então, o segundo pior tombo da história das contas do governo, né, federal. O Tesouro informou um déficit primário
de 35 bilhões e 900 milhões de reais em julho, pior do que os 31 bilhões que eram esperados. No resultado que potencializou o receio de que o governo federal não vai conseguir fechar as contas no ano que vem. Também pegou mal, para os negócios, o comentário da ministra do Planejamento de que o futuro a Deus pertence, quando o assunto é o fiscal, sinalizando que não compartilha do mesmo otimismo de Fernando Haddad. Lembrando, que acompanha aqui a BMC News, deve lembrar que nessa quarta-feira, inclusive, eu trouxe aqui a informação do zum ali, dos comentários que se corria ali nos corredores de Brasília em relação à reunião que tinha acontecido, antes de ontem, e que já tinha tido uma queda de braço ali entre ministro de Planejamento, ministro da Fazenda, tal, sinalizando ali que todos eles já estavam começando, com exceção do Haddad, já estava se começando a assumir uma possibilidade de déficit de até 0,75% no ano que vem. Mas a Simone Tebet tinha desmentido isso no final do dia para a imprensa, o Haddad continua defendendo o déficit fiscal zerado no ano que vem, ele continua defendendo isso, e agora veio essa declaração da ministra Simone Tebet, que realmente pegou bem mal para o mercado. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui do Profit Ultra da Nelógica, para poder a gente dar uma olhadinha aqui, no Ibovespa. Ontem a gente teve uma queda de 0,73%, tá? Isso na variação diária. A gente está no dia 31 de agosto, vamos lá ver a variação mensal, a gente vê o resultado aqui desse índice Ibovespa para esse mês de agosto. Olha só, 3,61% de queda acumulada nesse mês de agosto. Isso depois de ter passado aqui 4 meses consecutivos ali numa tendência de alta, como a gente vinha acompanhando o Ibovespa, que chegou até a bater 120 mil pontos, devolveu bastante coisa nesse mês de agosto. Foi um agosto bastante difícil aqui, o índice Ibovespa ficando, então, com a queda aí acumulada de 3,61%. Na variação mensal, deixa eu trazer aqui no meu monitor de mercado, a variação mensal para a gente entender aqui as companhias que mais acumularam perdas e mais tiveram ganhos, Via Varejo, 38,43% de queda acumulada no mês de agosto, ou seja, foi a companhia que mais acumulou perdas no índice Ibovespa, tá? Pão de Açúcar em seguida, 38,41% de queda acumulada, e aqui tem a questão da cisão, com o Grupo Êxito, isso veio fazendo bastante preço no papel. Cash 3, Melios, 30,61% de queda acumulada no ano, inclusive Cash 3 sai agora da carteira teórica da B3 e a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho por aqui, atualizando vocês aí sobre a carteira do índice que foi divulgado, tá? Na ponta positiva, olha só, vou virar aqui para ficar mais fácil vocês conseguirem visualizar daí. São Martinho foi quem mais acumulou altas, 12,58%, depois Vibra Energia, 10,86% de alta acumulada, tem muita coisa aí que vem favorecendo realmente o setor. IRB foi o terceiro papel a acumular mais alta no índice, 9,53% de alta acumulada. Em seguida também tivemos Petrobras. Nas papeleiras, Suzano acumulou 5,74% de alta nesse mês de agosto. Mas está aí o varejo liderando as perdas do índice durante esse mês de agosto. Então, para poder repercutir esses outros assuntos, deixa eu já trazer ele aqui comigo, Alex André, muito bom dia para você. Obrigada pela companhia de sempre, parceria aqui comigo, para a gente falar um pouco aí sobre esse mês de agosto. Um mês amargo, depois de muitos meses ali seguidos em alta, o cenário começa a mudar um pouquinho aí para esse índice Bovespa. O que, na tua opinião, foi o que mais pesou na conta do índice nesse mês de agosto? Bom dia, Alex. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham. Débora, o Ibovespa até o presente momento, caindo 3,6% no mês, mas subindo 7,11% no ano, estou na colinha aqui vendo. Nos últimos 12 meses, o Ibovespa subindo 4,64%. Mas na semana, a gente deve fechar a última semana do mês, subindo aí, se fechar no 0 a 0 hoje, 1,47%. O motivo dessa queda de mais de 3,5% do Ibovespa deu-se por dois fatores. Primeiro, começou pelo fator macro, o fator ali desde a ata até mesmo antes da ata do Fed, as falas de Jerome Powell, dizendo que os Estados Unidos pode levar ainda mais 0,25, pode levar ainda mais essa inflação, que já está alta, ou seja, a gente vê aí tanto a Treasury de 10 anos, 30 anos, que serve aí como referência do mortgage, batendo recordes, agora vem arrefecendo, depois dos dados aí que nós vimos de ADP, JOLTS, enfim, e diversos dados. Hoje teremos dados de seguro-desemprego e amanhã o payroll, até o mesmo PIB, que veio abaixo do esperado, que ajudou, teoricamente, um pouco no cenário que a gente chama de risk-on, ou seja, uma tomada de risco no mundo inteiro e até mesmo, claro, para mercados emergentes.
O que trouxe um peso adicional, acho que primeiro foi os Estados Unidos, como eu comentei, aquele cenário de inflação, que depois que o mercado começou a revisar, que talvez não seria tão hawkish assim dessa maneira, tão ruim dessa forma, mas aí o fiscal, né, começou a atrapalhar, como você comentou muito bem. Acho que ontem foi a principal discussão sobre isso. O mercado já sabe do histórico do governo, né, não é a primeira vez que esse governo está realmente, né, governando, ou seja, já passou por diversas 2 mandatos lá atrás. Então nós já vimos, né, realmente o que o governo quer fazer. Ele quer gastar mais e necessariamente tampar, né, todos os gastos com novas arrecadações, né. Tem muitos entraves, enfim, a gente sabe que as negociações não são fáceis e a reforma tributária, de fato, né, não foi tão bem aceita assim como era esperado, né, desde as primeiras discussões. E a reforma ministerial, que é a nova esperança, né, aqui do Brasil, que precisa para equalizar as contas públicas, né? Então, como a gente não tem nenhuma previsibilidade dessa reforma ministerial, em termos de números, né, em termos de perspectivas, o mercado já começa a ver que talvez esse déficit zero, que você falou muito bem durante o começo do programa, talvez isso não aconteça, né? E se realmente isso não acontecer, se não se materializar, o mercado sim vai repercutir numa curva de juros, né, futura, ou seja, mais alta como foi ontem. Os vértices de 27, 29, 31 subiram, o mercado ficou estressado, né? Isso pressiona o dólar, pressiona a bolsa para baixo, né? Então, ou seja, isso eu sempre falo, né? Ou seja, para quem está mais otimista, muita gente fala assim, Alex, mas você não está falando, vocês, todos os economistas da Faria Lima, né? Todo mundo do mercado financeiro não está dizendo que os juros vai cair? Não, os juros tendem a cair, né? 13,25, o patamar atual é muito alto, mas esse ritmo, essa aceleração de queda, talvez não seja tão rápido assim, né? Então, ou seja, esse meio, né, é a nova realidade. Mas eu não sei se o mercado talvez incorpore, nem estou falando, o mercado nem está falando de 0,25 agora, tá, Débora? Uhum. Mas eu vejo assim, talvez se o fiscal piorar lá na frente, talvez esse ritmo de meio que o Banco Central diz que é a nova realidade, talvez ele possa diminuir um pouco mais esse ritmo. Tá? Eu estou trazendo aqui uma possibilidade, que é aquele 0,75 que o mercado já esperava, o mercado sempre tenta jogar para cima, né? É 0,25, agora vai ser meio, agora de meio vai ser 0,75, daqui a pouquinho o mercado já está apontando para 100 basis points. Mas não é assim que funciona, né? Acho que o mercado está muito mais cético, né? Muito mais cauteloso, olhando à frente, fiscal para 24, porque isso vai refletir as perspectivas de inflação, isso vai repercutir as perspectivas de PIB, de crescimento econômico do país, tudo isso está correlacionado, né? E dando essa leitura que o governo não vai fechar com déficit zero, caso, né, não feche, tem essa leitura que realmente não faça, o mercado não vai digerir bem essa leitura do fiscal, que vai ser só de boca para fora, né? É isso que o Haddad está tentando defender, porque senão ele perde a confiança perante o mercado, Débora. É isso aí. A gente sabe que essa questão da confiança, né, do Fernando Haddad perante o mercado é importante não somente para o D0, o mercado primeiro ele conseguiu adquirir ali esse respeito, essa credibilidade agora. E isso pode comprometer no futuro, porque a gente muito bem sabe que esse palanque lá da frente já vem sendo repercutido, né? Isso poderia também colocar por água abaixo qualquer tipo, né, de voto de confiança que ele pudesse ter em relação a uma caminhada ali para a presidência da República. Então, realmente, continua essa briga aí de Fernando Haddad em defender esse déficit zero. A conta realmente não fecha do jeito que a gente tem agora, né? Mas segue, então, essa briga ali dentro do próprio governo, né? A ala política do PT pesando bastante ali em relação a isso, né? Agora a própria ministra do Planejamento trazendo, né, essa coisa de deixar nas mãos de Deus a questão do, né, a Deus pertence, né, como ela mesmo disse, essa questão da meta fiscal, um assunto que já era resolvido, né, e que agora começa a ser realmente aí repercutido, entrando no cenário. Agora, olhando um pouquinho lá para fora, viu, Alex, o que me chamou a atenção no fechamento lá nos Estados Unidos, eu digo isso, eu até tô vendo aqui a operação, né, em níveis opostos hoje ali, operando missas as bolsas americanas, e a gente tem ainda, né, o payroll para ser divulgado, tem um PCI, ou seja, também são dados ali importantes para serem analisados, que podem sinalizar alguma movimentação ali do Fed, mas até então, os dados que vinham sendo divulgados vinham sendo muito favoráveis para uma leitura positiva de que o Fed realmente pode começar ali uma pausa nesse aperto monetário. Porém, mesmo assim, a Bolsa ontem por lá pesou bastante. O que aconteceu ali? O que pode ter pesado aí? O que muda esse cenário? De repente, as altas, a precificação foi tanta aí que o mercado agora está entrando numa cautela, né? O que pode ter pesado aí nessa situação lá das bolsas americanas? Bom, então, Débora, o que eu vejo, tá, numa leitura geral em relação a essa questão do que está pausado, né, talvez essa alta de juros nos Estados Unidos,
Na minha opinião, Débora, 0,25 não é nada, tá? 0,25 de aumento, acho que é só mais um temor que talvez o Fed suba 0,25 e possa subir um pouco mais, né? Mas eu vejo que o juros está tão alto nos Estados Unidos que o americano não está acostumado a conviver com juros tão altos assim dessa forma, né? Isso não é normal para o americano, que para o Brasil sim, né, Débora? A gente está acostumado a conviver com juros altos, né? Isso já desde lá de trás, nós somos emergentes, passamos por diversas crises, né? Enfim, o americano também, mas nós não vimos juros tão altos nos Estados Unidos como está sendo agora nos últimos 20 anos. Os juros mais altos por mais tempo. E um outro ponto, se realmente o juros está alto, isso é fato, mas se isso realmente resolvesse a situação da atividade econômica, no sentido resolver não para crescer, mas para desacelerar a economia, seria ótimo. Mas a política monetária não está fazendo um efeito como desejado. O juros sobe, vai subindo, e a economia americana não vai respondendo da mesma maneira. Ela não está desacelerando no mesmo pace, né, no mesmo ritmo. Então eu vejo que o Jerome Powell está muito preocupado, porque lá ele tem 2 mandatos. Lá ele tem um mandato com emprego e tem um mandato da inflação. Então ele consegue fazer assim, como que eu consigo trazer uma desaceleração, claro que não seja uma mega crise, né? A gente não está falando de 2008 aqui, mas que são outros motivos, mas que seja uma desaceleração normal, ok, e ao mesmo tempo a gente consiga traduzir a inflação para baixo. Mas a gente não está vendo os núcleos, né, desacelerando de uma forma que ele está realmente confortável. Por isso que ele está um pouco mais cauteloso e essa cautela dele contamina o mercado como um todo. Então o que precisa, Débora, claro que a política monetária, o principal efeito, né, o principal, né, chave, né, ponto para desacelerar a economia, porque, né, o dinheiro fica mais caro, né, o juro sobe, mas a economia dos Estados Unidos realmente foi muito resiliente nesse sentido. É verdade, viu? Bom, deixa eu trazer aqui para o nosso papo Beto Assad, analista do Kinvo, para poder nos ajudar a entender aí, inclusive, esses números, né, fazer ótimas análises aqui com a gente hoje. Beto, muito obrigada pela sua companhia. Fazia tempo que a gente se encontrava aqui na nossa programação. Seja sempre bem-vindo. Obrigada mesmo, viu? Bom dia para você. Bom dia, Débora, Alex, a todos os participantes aí que estão nos assistindo. E realmente, né, Débora, com você já fazia um tempinho que eu não participava mesmo, vinha mais encontrando com o Gabriel, né? Exato. Mas vamos lá. Vamos lá, olha só. Agosto não vai deixar saudades para o índice Bovespa, né? Eu já vi até mostrando aqui né, como que está o cenário aqui do índice para esse mês, né? Chegamos então para o último pregão do mês com apenas 5 altas acumuladas, né? E uma rotina de giros bem fraca, que chegam a ser até, né, colocar a gente, o que está acontecendo, né? Às vezes no dia de alta a gente também tem volume financeiro tão baixo, de ontem, por exemplo, ali 16 bilhões e meio, né, a medida do desinteresse, aparentemente, é o que a sensação que passa do investidor pela bolsa doméstica, né, que está diretamente relacionada a essa frustração aí com o ritmo da retomada econômica também da China. Tem um cenário lá fora, eu estava acompanhando ali um relatório do BTG, né, que os analistas dizem que na verdade tem sido exagerado esse pessimismo em relação à China, e eles dizem no relatório também que está na moda ter uma visão mais bear realmente sobre a economia chinesa. Mas a realidade dos números mostraria outra coisa, pelo menos de acordo com o relatório do BTG. E aí eu quero entender se no gráfico, né, é realmente outra posição, é realmente uma precificação muito grande que o investidor está trazendo, é esse desinteresse, qual que é o ponto de resistência que a gente viu, que eu até mostrei aqui, deixa eu trazer aqui de novo o nosso índice Bovespa, né, a sequência de alta que a gente vem aqui no gráfico mensal, e aí a gente vem para essa queda. Se a gente olhar um pouquinho para trás aqui, né, o Beto, 2021, aqui eu estou no acumulado mensal, é um movimento que realmente vem se repetindo. Então, claro, melhor do que você, para poder trazer realmente essa análise para a gente desse índice Bovespa, fazendo esse fechamento desse mês, que até então é negativo para o índice. Vamos lá. E realmente... Eu acho que o índice ainda tinha uma chance, digamos assim, de conseguir virar o jogo, né, aos 45 do segundo tempo, dependendo do que acontecesse no pregão de ontem, né, mas a gente acabou tendo um pregão negativo e que dificultou bastante, né, a chance do Ibovespa conseguir virar para fechar numa alta. O que acontece no Ibovespa, né? Para quem olha no curtíssimo prazo, no gráfico diário, ele fez um pivô de alta, ele formou um pivô de alta aqui, que, né, se ele for se concretizar esse movimento de alta com esse novo pivô, ele poderia testar pelo menos o primeiro objetivo de FIBO, que ficaria aqui justamente na região dos 119, 700 pontos, mais ou menos, coincide até com esse topinho que ele fez aqui lá no dia 10 de agosto. Mas chamou atenção algo que você falou que é bem pertinente, né? Que durante todo esse movimento de queda, a gente teve um volume mais alto
do que nessa tentativa de retomada de alta. A gente vê que desde que ele chegou, fez o fundo, digamos assim, do mês e começou a querer retomar um movimento de alta, o volume foi mais baixo, mostrando que tem menos, digamos assim, interesse na compra, né, pelo menos do meu ponto de vista, do que nesse movimento de queda, né? A gente trabalhou nesse canalzinho estreito de baixa, rompemos o canal, e para quem gosta de trabalhar com essa, digamos assim, rompimento de canalzinho, já pode ter tentado compras nessa região. Para quem for mais conservador, tentou pegar o pivô. Digamos que o humor fica realmente, volta a azedar de vez, né, para o Ibovespa no gráfico diário, se ele não tiver força nem para chegar no primeiro alvo aqui, nem no último topinho, e perder o calcanhar do pivô, que seria nessa região aqui dos 115.400 pontos. Agora, como eu falei já na semana passada, você estava no gráfico mensal, é um gráfico que eu gosto de utilizar para prazos maiores mesmo, né, exatamente, e ele mostra para a gente que ele continua trabalhando o quê? Numa zona mais congestionada, entre essa faixa aqui dos 120, vamos arredondar, vai 120 mil pontos, com um suporte nessa região entre os 100 mil pontos e os 96, mais ou menos, né? Provavelmente a gente vai fechar o mês em queda, a não ser que ele está nesse momento em uma queda de 3,61%, ou seja, teria que ter uma alta muito expressiva aí para conseguir reverter essa queda, teria que subir na casa aí de quase 4% hoje, né? Caso a gente venha, por exemplo, a perder a mínima do mês, né, agora em setembro, ele me dá sinais assim, digamos, bem, não digo bem convincentes, mas bem interessante, que possa continuar trabalhando nessa faixa mais lateral, que inclusive é algo que eu acredito, tá? É algo que eu já venho falando aí desde o início do ano, né, com todas essas questões econômicas envolvendo o Brasil, China, Estados Unidos com taxa de juros lá, né, essa questão de quando é que vai acabar o aumento dos juros, como vocês estavam comentando agora há pouco. Eu vejo boas chances da gente ficar um bom tempo trabalhando numa faixa mais lateral, quem sabe vindo buscar de novo essa região aqui abaixo dos 100 mil pontos, dos 96. Começo a mudar de opinião, caso, por exemplo, de setembro consiga ter um mês positivo que venha a romper essa região dos 120 mil, 122 mil pontos. Porque aí poderia formar até um cenário no gráfico mensal, que é muito poderoso, de barra vermelha ignorada, né? Ou seja, a gente vem de uma perna muito forte de 4 altas, um mês de correção. Se a gente tiver um novo mês de alta aqui, poderia justamente acionar uma nova compra, que aí sim eu passaria a acreditar num teste lá dos 131 mil pontos. Porém, se a gente tiver a perda da mínima desse mês aqui e acelerar a queda, eu passo a acreditar mais no teste dos 100 mil pontos, da faixa lá até um pouquinho abaixo, nos 95. Uhum. Vamos falar um pouquinho de dólar, porque de olho no fiscal, né? Só para poder a gente fazer, então, um balanço aí geral desse mês. O dólar fechou em alta moderada ontem, né? 0,30, ficando aí no 4,86, ignorou a queda dos Estados Unidos, né? Onde que teve ali o emprego, os dados de emprego de ADP e também a revisão do PIB dos Estados Unidos para baixo, né? Ficando abaixo das expectativas, abriram espaço aí para um Fed mais dovish, inclusive, esses dados. Mas o dólar aqui ignorou um pouco isso e teve esse fechamento aí, né, em alta aqui de 0,70. Qual que é a análise que você faz também aí desse dólar? A gente sempre vê projeções muito exageradas, 8,80 em relação ao câmbio, né, o Beto, isso não é de agora também que isso acontece. Quando começa a cair, já tem gente dizendo ali que o dólar vai para 3,50, quando começa a subir vai para R$8. Então, qual que é o balanço que você faz aí dessa moeda americana, desse câmbio para esse mês que a gente está fechando agora de agosto? Não, existe aquela velha piada, né, no mercado financeiro, que é: se você quer complicar a vida de um economista, pergunta para ele quanto ele acha que o dólar vai estar. Exato. Hoje eu joguei a bola para você, que você tem um gráfico aí do lado. Vou poupar o Alex dessa. Não, realmente a gente pensar, né, é muito difícil a gente conseguir imaginar, digamos assim, quando a gente vai pensar, por exemplo, em projetar um único ativo, né, uma empresa já tem suas complexidades. Porém, é um ativo que você depende muito da produção da empresa, da economia. Você consegue ter uma visão um pouquinho menos errática, digamos assim, ainda mais se você entende bem daquela empresa, dos fundamentos dela. Quando a gente pegar uma moeda, né, pensando no quanto a gente acha que ela vai valer dentro do nosso país, uma moeda estrangeira dentro do nosso país, com todos os fatos econômicos aqui, ainda mais com todos os fatos econômicos que podem acontecer lá, fica muito difícil a gente ter uma previsão assim muito concreta, né? Então, realmente é meio que tentar, digamos assim, atirar no escuro, né? Sem aquelas aquela luz noturna, né, que o pessoal tem. É muito difícil mesmo.
Então a gente tem que tentar se preparar para os cenários que vão aparecendo de curto e médio prazo e tenta projetar para o futuro, mas sempre com uma margem de erro maior, né? Quando a gente fala de gráfico, o que acontece? Aqui eu estou com o gráfico do dólar futuro, não é o contrato ainda. Aqui eu estou com o ajuste colocado justamente porque hoje é mudança de contrato, então tem uma série de questões com volatilidade que entra, um descasamento dos contratos, né? Mas o que a gente consegue ver nesse gráfico ajustado? Para piorar ainda mais isso que a gente vem falando do dólar, ele está numa situação que vai montando para a gente aqui um possível triângulo expandido, né? Com uma linha de tendência de alta lá em cima, mostrando que ele faz cada vez topos mais altos, e uma pequena linha de tendência de baixa, que a gente pode até ajustar para o último fundinho de ontem, mostrando que ele vai fazendo fundos cada vez mais baixos, ou seja, isso aqui é uma expansão de volatilidade, onde o dólar vai buscando cada vez valores mais altos e mais baixos ao mesmo tempo, o que dificulta bastante, né? Torna bem mais errática, digamos assim, a leitura. Tá? Porém, quando a gente olha pelo alinhamento das médias, o histórico do dólar que a gente traz lá desde maio, abril, a gente tem, ainda mais com agora no curtíssimo prazo, a média de 8 períodos passando para baixo da média de 21, um alinhamento de todas as suas principais médias e um pequeno pivôzinho de baixa também que tentou ser acionado. Que vai falhar, digamos assim, se a gente mostrar mais força, nem precisa mostrar tanta força assim, e romper aqui a região dos 4,93 aproximadamente. Aí a gente teria uma falha desse pivôzinho de baixa, né? Mostrando aí um possível retorno do movimento de alta, trabalhando novamente acima da região dos R$5. Então, no curtíssimo prazo, a gente está numa região um pouquinho congestionada, né? Entrou uma força compradora interessante ontem, com volume alto, inclusive, né? Foi o volume mais alto da semana até agora. Deve ter muita coisa já de rolagem, muita gente encerrando posições, né, com certeza, mas eu estou agora esperto justamente com essa região aqui, tá? Se ele voltar a trabalhar acima da região dos 4,93, eu acredito que o dólar fique trabalhando numa zona assim, volte a testar a região dos 5, quem sabe ganhar, e aí eu vejo como possíveis testes ganhando os 4,93, teste aqui nos 4,98, né, antes dos 5, depois lá na faixa dos 5,03. Se ele não conseguir ganhar essa região, perder força e voltar a fechar aqui abaixo dos 4,85, por exemplo, vamos arredondar, aí eu vejo ele perdendo um pouquinho de força, vindo, quem sabe, buscar a região lá dos 4,74, que é a mínima do ano, tá? Perfeito, ótima análise. Então fizemos aí um ótimo balanço, fechamento aí desse mês para o pessoal entender. Eu vou pedir para você continuar aqui comigo, gente. Tem notícia quentinha saindo do forno, follow-on de Via. Fica aqui com a gente, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu trago mais detalhes aqui para vocês, junto com o Alex André. Via que foi um dos papéis ali que tiveram aí acumulou mais perdas durante o mês de agosto. O Beto Assad, então, vai trazer uma análise gráfica aqui para a gente. O Alex André vai explicar esse follow-on, então continue na nossa programação. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais detalhes para vocês sobre o follow-on de Via. Até já. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional.
Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Sim, o Brasil tem solução. Nós acreditamos nisso. E trabalhamos há 7 anos para levar educação e entretenimento para os 4 cantos do país. Hoje, a Brasil Paralelo está presente em 5.059 municípios brasileiros. Isso representa mais de 90% dos municípios no Brasil. Reunimos em nossa plataforma e aplicativo filmes premiados, documentários, cursos e as produções originais mais assistidas do país. Todos com uma missão: resgatar culturalmente o nosso país. O único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Junte seus mais de 600 mil brasileiros que fazem parte dessa causa. Entre no site brasilparalelo.com e junte-se a nós. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês, relembrando, Via acumulado de 38,43% no mês de agosto, e tem essa notícia aí, vem rolando aí, follow-on de Via. O que é isso aí, Alex? Explica pra gente, fato relevante acabou de ser divulgado. Exatamente, fato relevante de Via. Eu vou até depois trazer uma provocação que o Saravalli também começou, até colocou no Twitter, mas não falou qual a empresa que era, mas era a Via. Seguinte, vamos dar a notícia primeiro, depois a gente passa essa provocação. Fato relevante, a Via acabou de sair agora nesse exato momento, a Via engajou os bancos, né, Bradesco, BBI, BTG, UBS e BBA e Santander, como seus respectivos filiados, né, dos bancos, para coordenar uma potencial oferta pública, ou seja, ainda não foi consumado, mas estão já no mercado, já estão rodando no mercado, uma potencial oferta, Débora, de R$1 bilhão, tá? Que poderá ser acrescida em lotes adicionais. Essa potencial oferta terá como objetivos captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, isso é óbvio, né? Isso é um desafio muito grande para a companhia, incluindo o reforço de capital de giro e o investimento em cotas subordinadas na operação de FDIC da carteira de crediário, tá? Então, nesse contexto, os acionistas de referência, tá? O Golden Tree Fundo de Investimento em Ações, o Klein, né? A família Klein, e também a Twist, Fundo de Investimento Multimercado que era privado, investimento no exterior, manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta. Todos os demais acionistas da companhia poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária, tá? Então, lembrando que a efetivação da realização da potencial oferta, bem como a definição dos termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como as condições políticas e macroeconômicas, ou seja, o macro precisa ajudar, né, para isso, e também, claro, os interesses dos investidores. Os investidores, né, precisam sondar o mercado, ver se o mercado vai querer colocar R$1 bilhão aí, ou próximo disso, que isso fica alheia à vontade da companhia, não depende da companhia. A vontade da companhia é captar R$1 bilhão, mas vai depender do macro, vai depender dos investidores. Então, nessa data, hoje, né, não está sendo realizada qualquer oferta pública de qualquer outros valores, em qualquer jurisdição. Caso efetivada, a potencial oferta será conduzida com conformidade com a legislação e regulamentação aplicável, tá? Lembrando que esse fato relevante, a companhia deixou bem claro que não constitui uma venda de valores imobiliários no Brasil e no exterior, inclusive nos Estados Unidos ou qualquer outra jurisdição, pois possui caráter meramente informativo. Em nenhuma circunstância deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, comprovando a solicitação de oferta de compra de valores mobiliários. Débora, então o que é, de fato, o que eu quero traduzir aqui para todo mundo? A companhia quer fazer um follow-on, não consumou, né? Quer fazer um follow-on de R$1 bilhão, depende da vontade dos investidores. Os principais investidores de referência vão acompanhar o follow-on, vão aportar, vão colocar dinheiro, mas vai depender de outros investidores e também desses bancos, né? De conseguir engajar os investidores e o macro acabar ajudando. O que eu ia trazer de provocação, Débora, é o seguinte, é a taxa de aluguel. Né? O que é essa taxa de aluguel? É para os investidores que estão apostando contra, estão apostando short, né, do papel. Né? Então, ou seja, estão vendendo a descoberto. Olha que a taxa de aluguel sempre foi alta, né? Quando a gente olha aqui a taxa
a taxa média, né, do doador, a gente está falando aqui olha que interessante, no dia 15 de agosto, essa taxa gravitava entre 12% e 14%. Ou seja, para quem emprestava dinheiro para quem está entrando short, né, ele ganhava entre 11% a 14%, 12% a 14% de taxa. Né, e quem pegava o papel para alugar tinha que pagar isso a 12% a 14% ao ano. A taxa, Débora, disparou. Essa taxa aí bateu, sabe quanto? No dia 29, né, 2 dias atrás, né, que a gente tem uns dados um pouco defasados, 75% de taxa de aluguel. Então, ou seja, essa taxa de aluguel disparou. Por quê? Todo mundo, né, poucos dias atrás, começou a aumentar a procura de short. Por quê? Um follow-on gigante como esse de 1 bilhão pode trazer uma diluição imensa, já que o valor de mercado da companhia só cai. Então, ontem, você pode trazer aí a queda do papel, foi mais de 7% de queda, né? O papel despencou ontem. Será que o mercado não sabia que ia ter esse follow-on que estava na rua, Débora, que já tem os bancos engajando? Você acha que isso não vazou? Porque essa é a minha provocação. A taxa de aluguel disparou, o papel caiu, o mercado está posicionando já para uma queda do papel, porque esse follow-on não deve ser bem recebido pelo mercado, Débora. Recado mais do que dado, daqui a pouquinho eu quero que o Beto Assad já separe uma análise de via para a gente, mas deixa eu dar bom dia para ele, senhor Eduardo Boechat, por aqui junto comigo na programação. Muito bom dia para você, bom dia aí pessoal da Active, um forte abraço para todo o time, para o Adilson também, que você que está aí do seu lado, né, Edu? Bom dia pessoal, bom dia Beto, bom dia Alex, bom dia quem está assistindo. Infelizmente o Adilson está aqui, está ali, já está olhando para mim ali. Já. Não diga tá ali, isso. Não diga uma mala, mas está ali. Boechat, vamos lá falar um pouquinho aqui, né, sobre esse mercado financeiro. A gente está terminando aí esse mês de agosto, né, negativo, aliás, eu já vinha falando sobre isso nessa programação aqui com os meninos. Mas tem uma outra coisa que vem, né, me chamando a atenção, inclusive, que é a mudança que a gente vai ter já, né, nessa mudança de taxação que a gente vem acompanhando, inclusive, já trouxe aqui, mas a gente já vinha repercutindo sobre isso, essa medida provisória que está buscando aumentar essa taxação de fundos exclusivos, só que vem trazendo também alterações mais abrangentes, né, do que a gente estava imaginando. O texto inclui alterações em produtos com fundos imobiliários e os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, os FIAGROS, né? O texto não deixou de fora a tributação do Comicotas, o fundo de recebíveis. Segundo especialistas, a MP está caminhando agora para poder diminuir o diferimento tributário, equiparando estruturas usadas para planejamento familiar e mais restritas aos produtos de mercado mais abertos e usados, em geral, pelos investidores mais abastados, que tem mais dinheiro aí no final das contas, né? Qual que é a tua análise? Eu acho que eu não tinha repercutido isso com você sobre essa tributação aí, sobre essa taxação, né? Primeiro começou ali com os fundos exclusivos, agora também a gente entendendo que o texto inclui alterações em outros produtos. Qual que é a tua avaliação, qual que é o teu cenário para isso? Esse negócio já estava meio caindo de maduras de um tempo, né? O próprio Paulo Guedes queria taxar esses fundos. Né? É óbvio que existe muito barulho nas redes sociais, muita gente, né, atacando o atual governo, mas o Paulo Guedes também queria fazer isso. Acho que a diferença principal do que o Paulo Guedes queria fazer para o que está sendo feito é que o Paulo Guedes tinha a intenção de taxar algumas coisas, mas abaixar imposto em outras, né? De fazer uma melhor distribuição ali né, dos impostos e tal. E o atual governo não, o atual governo quer só taxar, não existe discussão para baixar imposto em lugar nenhum, né? Tirando a tabela, a correção da tabela do imposto de renda, que é uma vergonha, né? Porque isso tem que ser atualizado anualmente, né? Todo ano tem que atualizar a tabela do imposto de renda. Os caras ficam 10 anos sem atualizar para poder cobrar mais imposto. Tirando essa parte de atualização da tabela do imposto de renda, não tem nenhuma medida nova de vamos diminuir impostos. Tem algumas coisas acontecendo no Congresso ali, de redução para cidades pequenas, da previdência do patronal, mas isso é muito mais em função de pressão de alguns deputados em cima do governo do que propriamente uma política de governo do atual governo, né? Por eles não tem isso, por eles aumenta, acaba a desoneração e volta a cobrar imposto de todo mundo. Enfim, essa discussão é uma discussão dolorida, longa, mas o que a gente está vendo é uma busca desesperada aí por mais impostos. A própria MP da taxação dos fundos offshore é muito mal escrita, né? O cara mandou dólar para lá. Se o dólar subir, ele ganhou dinheiro, ele tem que recolher imposto todo mês, isso. Aí depois voltou,
o dólar voltou a cair, aí ele já pagou o imposto. Se o dólar for para 2, então ele não ganhou dinheiro nenhum e já pagou o imposto na frente. Quer dizer, não faz muito sentido, né, a taxação, né, a MP, para mim, bem mal escrita, bem fora de... Né, a pessoa que fez não tem conhecimento de mercado, na minha opinião, mas eles estão, né, forçando a barra para poder aumentar a taxação. O rombo é grande, né? Se eles quiserem zerar o déficit no ano que vem, eles vão ter que aumentar em muito o imposto cobrado. Estão falando coisa de 150 a 200 bi de reais a mais que eles vão ter que, né, que vão ter que correr atrás. É bem grande, né? Tanto é que partes do PT e do governo já aceitam que não tem como, né? Não tem como, vamos deixar negativo mesmo, vamos deixar o superávit, não ter superávit primário, vamos continuar com déficit primário. Para mim era uma coisa meio óbvia que não ia dar certo, mas parte do mercado embarcou na história do arcabouço fiscal e acreditou. Parte do mercado acreditou e eu acho que agora a ficha está caindo de que vai ser difícil pra caramba disso acontecer. Pura verdade. Deixa eu trazer uma outra coisa aqui para repercutir com vocês, né? 1, 2, 3 milhas. Vamos lá. Ô, Boixá, você não comprou nada, você estava com nenhuma viagem prevista não, né? Porque eu acho que a gente para poder pensar no prejuízo que muita gente tomou. E olha só, entre os motivos que foram apresentados aí à Justiça nesse pedido de recuperação judicial, a 1, 2, 3 milhas agora está incluindo o fim de um contrato que mantinha com as linhas aéreas, né? Segundo o colunista Lauro Jardim, está culpando aí, então, a Azul, porque teria encerrado esse contrato, isso teria sido o grande problema. De acordo com a reportagem, o termo de garantia à empresa, né, pesquisas de passagens com pontos, por exemplo, na grade da companhia aérea, o procedimento que fazia para poder adquirir essa passagem com preços mais vantajosos, que atualmente não é mais possível, e o fim dessa garantia que teria prejudicado, segundo a 1, 2, 3 milhas, teria sido um dos fatores que fizeram acumular aí mais de 2 bilhões em dívidas. E questionada sobre o tema, a Azul, claro, disse que não vai se manifestar sobre isso. É bem fácil, né, a gente ficar apontando, eu tô quebrando, mas a culpa é daquela companhia, não é minha, né? É difícil para poder a gente fazer até qualquer tipo de análise sobre isso. Mas é uma movimentação que não é só da 1, 2, 3 milhas, como a gente tem visto, tem outras, né, companhias, né, do mesmo estilo da 1, 2, 3 milhas também indo nessa mesma toada. Mas eu acho que é uma coisa muito simples, gente. A conta não fechava, né, Boixá? Esse é outro assunto espinhoso, né? Os caras montam um negócio na falha do sistema, né? Porque é mais ou menos isso, né? Eles montam um negócio para operar milhas geradas em outros programas de milhas, em outras empresas. Aí chega uma hora que outra empresa vira e fala assim, pô, por que esse cara tá ganhando dinheiro e eu não? Né? Por que ele tá levando esse dinheiro? Por que eu não vou fazer isso sozinho? Né? Acho uma coisa até óbvia de ser pensado. E o cara tenta dar, não sei como é que... Não sou advogado, não conheço os termos aí do contrato, né? Enfim, que o contrato foi cancelado, se podia ser cancelado ou não, mas uma hora vai acabar, né? E tem um negócio enorme construído atrás. Enfim, uma hora a casa cai. Verdade. Alex André, e aí, é culpa da Azul, Alex, na sua opinião? Acho que não. Acho que a da 3 milhas, ela pecou muito. Olha que interessante, ela gastou bilhões de reais em publicidade, todos os aeroportos, né, Débora? E no Brasil tem publicidade no da 3 milhas, gastaram bilhões de reais. E como uma companhia gasta bilhões com marketing, não consegue arcar com os seus compromissos, né, do dia a dia. É um pouco duvidoso, né, um pouco estranho, né? Quando você pega aquela lista de credores, nós conseguimos observar, né, Facebook, né, aquelas empresas de mídia, enfim, a gente começa a ver, caramba, mas como assim, né? A companhia parecia muito sólida, né, visto de uma imagem, né? Então nem tudo aquilo que a gente vê, nem tudo que reluz é ouro, né, Débora? Então, realmente é uma preocupação muito grande, né? Então, vamos ver. Inclusive, eu até mandei uma notícia agora que os sócios da 1, 2, 3 milhas vão ser chamados para depor na CPI, né? Vão ter que prestar contas ali realmente para poder explicar o que aconteceu. Eu espero que eles não fiquem apontando. Daqui a pouco vão dizer que a culpa foi da Gol também, né? A culpa de todas as companhias aéreas, não é uma gestão, não. Gente, deixa eu só trazer aqui um pouco aí a questão do Senado desse projeto do CARF, porque eu quero entender também tua visão sobre isso, né, o Edu. Bom, esse CARF foi aprovado ontem, restitui, né, esse voto de qualidade a favor da Receita, foi aprovado por 34 a 27, será encaminhado para a sanção presidencial já. Com a medida, o governo espera arrecadar pelo menos 54,7 bi no ano.
O projeto é uma das principais iniciativas, inclusive, para poder tentar reduzir o déficit fiscal e tentar zerar esse déficit no ano que vem. Fernando Haddad, inclusive, comemorou a aprovação do novo CARF, agradecendo à Câmara e ao Senado e observando que o estoque de litígio administrativo mais do que dobrou com a regra atual. E o último número, né, que ele tinha ali era de 1,3 trilhão. Por outro lado, enquanto a gente viu o CARF ali sendo aprovado, a gente também teve a desoneração da folha por outro lado. Então, ou seja, assim, fica meio que no 0 a 0, né? O Haddad ganha de um lado, perde do outro, não destrava. Já tem a Simone Tebet dizendo ali, Deus é quem sabe dessa meta. Você acredita em déficit zero ainda, Edu? Eu acho que a chance é muito pequena de ser déficit zero. Não vou falar que a chance é zero, porque, afinal de contas, né, todo dia pode ser criado um ministério novo, todo dia pode ser indicado algum político, e aí ganha algum voto na Câmara, e aí os caras aprovam alguma aberração. Essa do CARF, por exemplo, é uma delas, né? No empate é do governo. Por que é do governo? No empate é do governo? As empresas têm as suas demandas, têm as suas necessidades. Se o cara não pagou algum imposto ali e foi para a justiça questionar, provavelmente ele tem alguma base para fazer isso. Tem uma meia dúzia de cara maluco, mas a maioria dos empresários do Brasil é bem intencionada e quer o melhor para o seu próprio negócio, né? Então, deve ter alguma base para ir. Aí o cara consegue um empate, o governo consegue um empate ali e vira para ele. Eu acho que é mais dentro das muitas tentativas aí desesperadas do governo de fechar a conta, e segue na linha de não ter nenhuma medida de organização do Estado, de corte de gastos, menos contratação, porque na verdade saiu até eu até comentei ontem, o Brasil tem menos funcionários públicos número na média do que a maioria dos países da OCDE, alguma coisa assim, isso é uma pesquisa recente, porém a gente gasta mais, o gasto em linha gasta mais, né? É igual ou mais, ou seja, o dinheiro está sendo gasto com funcionalismo, né? O dinheiro está sendo gasto com funcionalismo. E mesmo assim nós não temos um serviço de qualidade. Alguém está ganhando demais nisso aí. Deve ter uma meia dúzia de caras aí nesse bolo que são os verdadeiros privilegiados do sistema. Mas só voltando ali o negócio da 1, 2, 3 milhas ali, é aquele assunto, né? O cara bota dinheiro na pirâmide que paga 5% ao mês. Estou fazendo um paralelo, tá? Não estou falando que 1, 2, 3 milhas é uma pirâmide. Mas o cara bota num cara que promete pagar 4% fixo, 5% fixo ao mês. E aí depois o cara não paga, aí é óbvio que ele não vai pagar. Ninguém paga 5% ao mês garantido eternamente, né? Não existe isso. Aí você vai reclamar de quem? Você sabia que o cara não ia te pagar. Tem que ser muito bobo para botar o dinheiro num negócio desse, né? No mínimo, muito bobo. O 2, 3 milhas é a mesma história. Uma hora a casa vai cair, né? Uma hora as companhias aéreas vão falar, não quero mais isso aqui para mim. Não quero mais esse cara aqui ganhando dinheiro que é meu. Eu vendendo passagem mais barata, sendo que o dinheiro é meu. Eu vou cortar meu programa de milhagem aqui, eu só vou aceitar quem viajar comigo, enfim. Vou bloquear aqui e daqui ninguém sai. Acho que a história é mais ou menos parecida. O pior, sabe o que me preocupa mais, viu, Boechat? Que tem gente, tem bobo, e bastante, que ainda acredita nessas pirâmides e cai nesse papo. Tem muita gente que ainda cai isso. Infelizmente, né? Acho que a falta da informação, antes de tudo, a gente sabe que isso é um problema muito grande, até uma das nossas, né, das nossas grandes missões aqui na BMC é justamente tentar levar um pouco dessa educação, que é como você falou, não cai do céu, não existe isso de dizer 5%, não existe, né? E aí é importante que as pessoas se conscientizem, mas que ainda tem muita gente aí nessa linha da desinformação e acreditando que realmente pode ter esse ganho fácil, né? E, por outro lado, se tem o bobo, tem o esperto. Aí tem um esperto ali que chega para poder inventar cada vez mais, né, histórias como as que a gente vê aparecendo por aí, né? Infelizmente, essa é a situação. Bom, a B3 divulgou nessa quinta-feira também, viu, gente, a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa, que vai valer para o período de setembro a dezembro de 2023, né? Incluiu Vamos e PetroRecôncavo, né, com peso de 0,24% e 30% respectivamente. A terceira prévia também exclui Melius do índice. Os 5 ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice são Vale, Itaú Unibanco e Petrobras em seguida. Depois, né, a gente tem B3. O Ibovespa, só para lembrar, quem está aí nos assistindo, é o principal índice do mercado de ações brasileiros, que agrega as empresas mais negociadas na B3. A cada 4 meses,
A B3 reavalia o Ibovespa, permitindo que novas empresas entrem ou saiam do índice se não atenderem aos critérios estabelecidos. Para compor essa carteira do Ibovespa da B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos, como ter sido negociadas em 95% dos pregões dos últimos 3 anos e ter movimentação equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período. As ações classificadas como penny stock, ou seja, negociadas por valor abaixo de R$1, não estão elegíveis para entrar no índice. Apesar que essa regra, gente, eu não sei se não vale para um e não vale para todos. Alex André, agora eu jogo a bola aí para você, né? O abacaxi vai para você descascar. A gente tem empresas que estão no índice que estão negociadas ali abaixo, certo? De R$1. A gente teve pelo menos. Agora tá me falhando a cabeça se a gente ainda tá. Mas a gente teve papel ali, acho que a Oi foi um caso desse, não foi? Que ficou ali abaixo de R$1 e estava no índice? Mas aí ela chegou a fazer agrupamento, né? Se não me engano, agora tá 72 centavos de novo, agora que eu tava vendo aqui, correto? Faz tempo que eu não vejo a Oi. Faz tempo também que eu não vejo, viu? A Oi, pelo que eu vi aqui, fui ver aqui rápido, tava 72 centavos, né? Mas eu não sei se a Oi tem um caso especial por, enfim, CRJ, eu não acompanho muitas regras, né? Não sei todas as regras de cor aqui de cabeça em relação a esse balanceamento do índice, mas a Meli saindo... 72 centavos. 72 centavos, o IBR3, exatamente. O que eu estava vendo aqui, Débora, a saída de... Toda vez que sai um papel do índice, o mercado já começa a ver com uma leitura ruim, porque aqueles fundos passivos começam a vender, né? E comprar aquele papel que vai entrar no índice. E Melius pode ser um desses papéis, né? E também nenhuma grande notícia, né? Eu acho que de curtíssimo prazo. O mercado está muito na expectativa, né, de um evento que possa trazer aí essa distribuição de 100% do dinheiro do Bankley, né? Que eu venho falando muito isso. E também uma possível OPA pelo BV, que tem até 2025 para exercer isso daí. E a gente está falando aí, claro, de mais de 100% de prêmio olhando pelo preço de tela. Claro que não são obrigados a exercer, mas tem uma OPA rolando aí que pode ser exercida a qualquer momento pelo BV. Maravilha. Eduardo Boechat, chegando no finalzinho aqui desse segundo bloco, eu já quero ir me despedindo de você, mas antes disso, pedindo para que você traga aqui uma análise sobre esse... A gente tem dados importantes para serem divulgados lá nos Estados Unidos. Até então, os dados têm sido favoráveis ao mercado acreditar e elevar as chances, né, já majoritárias do Fed lá começar a pausar realmente o aperto de juros nos Estados Unidos. Mas, em compensação, a gente viu a Bolsa ontem ignorando isso por lá, né? Qual que é a tua leitura em relação a isso, né, esse cenário ali do Fed que tem ainda espantado os cabelos ali de muitos investidores? Sim, só finalizando ali o assunto do bobo e do esperto, né, que você falou que para ter um bobo tem que ter um esperto, tem um ditado que é ótimo, né, todo dia um otário, né, e um esperto saem de casa e quando eles se encontram sai negócio, né, então isso aí, não sejam os otários, fiquem espertos aí porque tem muita coisa errada, muita gente mal intencionada no mercado, se protejam. Sobre os números, ontem o mercado entrou naquela toada do quanto pior, melhor, né? Então, se os números são ruins, para o mercado é bom, porque aí não vai ter mais aumento de juros. Então, a gente já começou ontem com isso, né? O ADP veio abaixo, o PIB veio abaixo, e eu acho que hoje tem PCI, um número importante, amanhã payroll, a montanha-russa está girando até com pouca volatilidade, porque eu acho que o mercado está esperando mais dados, tem mais coisa para sair, né? No dia de ontem nem balançou tanto. Vai ter payroll para poder mas acredito sair, que até... tem bastante barulho para sair até sexta-feira. Acho que o mercado tem tudo para aumentar a volatilidade até sexta. Apesar de já estar bem precificado, né, de que realmente não teremos aumento de juros na próxima reunião nos Estados Unidos. Acho que o mercado já foi bem nessa toada. Talvez a gente nem tenha um movimento muito grande se os números realmente forem um pouco piores da margem, né, do que os consensos. Mas vamos aguardar. Esses números tem muita volatilidade, esses números de curto prazo. Pode ter um número bom agora, na próxima divulgação cai, aí eles lançam né, refazem as contas, o número que era bom na última não era tão bom assim, e a gente está operando esses números, né? Isso que é verdade. Né? Mas vamos aguardar. Eu acho que tem chance de a gente ter volatilidade, se os números vierem melhores do que o esperado, acho que tem bastante chance da gente ter bastante volatilidade, ou se vierem muito piores. Se vierem iguais ou um pouco abaixo, eu acho que a gente não mexe muito. Vamos ver, vamos acompanhar os próximos 2 dias. É isso aí. Muito obrigada, Eduardo Boechat. Forte abraço para você, todo o time da Active. Até semana que vem, viu? Valeu, galera. Obrigado pela paciência. Abraço. Vamos voltar aqui à nossa análise gráfica. Fiquei devendo aqui junto com
O Beto, análise aí de Via, depois desse fato relevante que foi divulgado há pouco, papel que fechou em queda ontem. Alex deixou uma provocação aqui em relação, né, será que não vazou ali alguma informação? O papel que está mais acumulando queda aí durante o mês de agosto. Beto Assad, qual que é a tua análise aí dessa Via, desse preço aí do papel? Vamos lá, né? Não é para quem está comprado, a análise não vai, acho que agradar demais, não. Porque a gente vê, ó, eu gosto muito, né? Eu tenho falado já, o pessoal que está acompanhando, que eu gosto muito do gráfico. O gráfico operacional que eu mais utilizo é o semanal. Eu acho que ele é um pouco mais limpo, elimina um pouco daquela sujeira, né, do gráfico diário. E a gente vê que o Via, desde lá de 2021, quando perdeu a média de 200, aqui engatou esse movimento de queda, foram raros os pontos de compra que a gente conseguiu ver no gráfico semanal. Tiveram alguns pontos mais agressivos, conforme a estratégia, mas para quem é mais purista, mais seguidor do price action, por exemplo, a gente teve aqui, né, um pivô de alta que falhou, por exemplo. Foi a única tentativa, digamos assim, mais clara. Eu ainda vi algumas compras mais arrojadas aí, que todas chegaram a dar muito pouco, mas também não compensava, digamos assim, o risco corrido. A gente vê que o alinhamento das médias e a movimentação de preço mostra claramente uma disposição muito maior para venda. Não à toa tem essa questão do aluguel, né, como vocês estavam falando, né, o BTC, como o Alex falou agora há pouco, disparando. E, assim, a última movimentação do papel no gráfico semanal me mostra realmente, não é que me mostra compra, não mostrou, vem mostrando venda, né? Compra aqui nem pensar, né? A gente fez uma última movimentação muito interessante, depois ele faz um pequeno pivôzinho de alta aqui, que não era confiável por ter sido abaixo da média de 21 períodos. A gente voltou com muita força para baixo da média de 21, logo depois dessa perna de queda, né? Fizemos um pullback até a média de 21 com a média de 8 períodos, onde entrou esse candle poderosíssimo de venda e acionou um pivô de baixa. Se a gente projetar essa perna, então, essa última perna para baixo junto desse pivô, o que acontece? A gente já, nessa semana, estamos testando o objetivo aqui de 61,8, né, desse pivô, e continuando no movimento de queda, a gente deve buscar seu alvo de 100%, que seria lá perto de R$1, lá em 1,07, tá? Ou seja, eu não vejo, né, nem estamos mostrando uma região ainda meio sobrevendida, né, a gente está aqui, ó, ainda trabalhando acima da região de 20, no IFR de 9 períodos, que eu gosto de utilizar. Eu vejo boas chances, ainda mais com esse follow-on acontecendo, como realmente eu acredito, como vocês estavam comentando, que não deve ser muito bem recebido pelo mercado. Vejo boas chances de a gente vir testar esse alvo aqui de 1,07, tá? No gráfico diário, ele já está assim, aí um pouquinho mais esticado, né? Mas assim como no gráfico semanal, a gente vê que foram raros os pontos que geraram algum tipo de compra para a gente. No gráfico diário, para quem é mais agressivo, até chegou a gerar alguns pontos de compra um pouquinho mais interessantes que chegaram a andar, mas exigia aí realmente uma visão bem de curto prazo, bem de trader mesmo, não de investidor, para o operador aí, ou o trader no caso, porque realmente a tendência de longo prazo do ativo é de queda e o ativo vem mostrando muita fraqueza, né, com muito mais disposição de continuar caindo do que querer reverter. Para quem é muito agressivo e está buscando compra, né, eu falo, aquela pessoa que gosta de pegar a faca caindo com a palma da mão aberta, nem aqui eu vejo momentos de compra, tá? Eu gostaria de ver pelo menos algum sinal aqui de enfraquecimento, diminuição do ritmo da queda, por exemplo, alguma divergência com o IFR, para tentar fazer alguma coisa mais arriscada, mas eu não enxergo nada no momento, tá? Então, gente, para quem está pensando em comprar a Via, principalmente com base em análise técnica, muito cuidado, não tem o que fazer. Na verdade, no momento, eu acho que nem fundamentos, nem análise técnica indicam qualquer tipo de compra para a empresa, infelizmente. É isso, verdade mesmo. Recado mais do que dado, viu? Ótima análise, inclusive. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais análise técnica para vocês que estão aí nos acompanhando. Antes, deixa eu só trazer aqui uma notícia para vocês, né, que estão ao vivo com a gente aqui na BMC News. A Fitch, gente, reafirmou há pouco o rating da China em A+,
com perspectiva estável em comunicado. Inclusive, a agência diz que a avaliação sobre o país é apoiada por suas finanças externas fortes e pelo tamanho de sua economia, mas contida por riscos fiscais e de estabilidade macrofinanceira, bem como também por alguns setores com endividamento elevado e uma renda per capita de governança de inferiores aos países com rating na faixa E, no caso A. A FIT tem uma desaceleração aí nominal para a China e uma deterioração na perspectiva do setor imobiliário que poderiam exacerbar desafios de acordo com a agência de classificação de risco. Isso associados a uma economia muito alavancada e a agência, por isso, lembra que cortou em junho a sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto da China nesse ano de 5,6% para 4,8% e acrescentou que o enfraquecimento do setor imobiliário vai continuar a pesar na demanda doméstica, enquanto a demanda externa fraca também prejudica a atividade da indústria e, obviamente, as exportações. A FIT vê o apoio fiscal contido pela receita mais fraca dos governos locais. No quadro atual chinês, ainda assim, ela espera que o crescimento de médio prazo da China siga forte em comparação com os pares, e quase 5% ao longo dos próximos 5 anos. Daqui a pouco eu repercuto isso com o Alex André por aqui. Deixa eu atualizar vocês dos números. Lá fora, os Estados Unidos, agora todas as bolsas operam no único sentido. Dow Jones Futuro subindo 0,04%, S&P 500 Futuro subindo 0,24%, Nasdaq Futuro subindo 0,12%. Dados importantes para serem divulgados por lá, teremos o PCI saindo, dados, né, do auxílio-desemprego, temos payroll ainda nessa sexta-feira, muita coisa que pode acabar fazendo preço, trazendo ali uma sinalização de qual será o posicionamento do Fed na próxima reunião do Banco Central americano. Então, você continua com a gente, eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta, mais notícias de mercado, mais análises técnicas para vocês. Então, sai daí que eu volto já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá, deixa eu atualizar aqui a abertura do índice futuro para todos vocês. O Infut está aqui, 0,12% de alta nessa abertura, 119.375 pontos. Dólar futuro tem uma queda de 0,9 nesse momento. A gente está aqui com a moeda americana cravada nos R$ 4,90. Deixa eu trazer ele, Beto Assad, para a gente fazer uma análise desses 5 primeiros minutos desse índice futuro do Ibovespa, dessa operação, né? Depois a gente ter fechado aí, fechamos, né, até então, o mês com
quase fechamos, em queda, mas está indo negativo. Teria que subir bastante para poder conseguir reverter essas perdas. Qual que é a tua análise dessa abertura aí do Infut nesse momento, Beto? Uma leve alta, né? No agora momento, sim estou ouvindo ele. Não estava ouvindo você, Beto, agora estou te ouvindo, tudo bem. Não, tranquilo. Vamos lá, abriu então com uma leve alta, né? Abertura aqui na faixa dos 119.300, essa faixa pontilhada. Vamos ver, né? Pelo menos nesses primeiros 5 minutinhos ele já respeitou uma região de resistência anterior, vai querendo, quem sabe, trabalhar dentro desse pequeno caixotinho nessa abertura, né? Nessa faixa aí, trabalhando entre os 119.500 e os 119, vamos ver se ele vai fazer isso. Está respeitando ainda, trabalhando acima da abertura, numa leve alta, mas muito cedo, ainda não tenho, né, ainda não dá para a gente fazer uma leitura mais precisa do que deve acontecer ainda com o índice futuro. Ainda muita coisa para rolar, né? Dados importantes para sair. Eu acho que, como até o Boechat estava falando amanhã, né, que deve ter quem sabe entrar um pouco mais de movimentação também, com payroll acontecendo, mas vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu até jogar aqui no gráfico de 15, que é o que eu gosto de olhar mais. No gráfico de 15, por exemplo, ele testou já o topo anterior com média de 21 períodos e vai querendo deixar uma sombra, mostrando que alguns vendedores nesse início de dia já estão defendendo, digamos assim, essa região. Mas muito cedo, né? Vamos ver como vai fechar esses 15 minutos. Se fechar, por exemplo, aqui já gerando algum candle mais forte, negativo, né? Deixar essa sombra grande, de repente já começar a ficar com o corpo vermelho, ele possa indicar, pelo menos nesse começo de dia, a entrada aí de pressão vendedora. Por enquanto, ainda formação desse primeiro candle de 15 minutos, para quem gosta de operar intraday, sugiro que fique mais assistindo aí com calma, não faça nada ainda ou para quem é muito agressivo, já pode ter tentado, né, para quem é aqueles day traders, scalpers mais agressivos, já pode ter tentado ter feito alguma coisa nessa região do 119 aqui e 500 mais ou menos, tá? E tá aí o que eu falei, né, pelo menos, claro, ainda faltam 7 minutos para fechar essa primeira barra, mas já começa a entrar uma pressão mais vendedora, já querendo colocar o índice em campo negativo. Virando mesmo, nesse momento aqui, é isso aí. Gosto assim, análise ao vivo e a cores do que está acontecendo agora, né, no mercado. Alex André, eu fui para o intervalo aqui falando sobre essa nota, né, da FIT para a China. Você não acha que ainda... No relatório do BTG, eles dizem que tem aí, está na moda, né, desacreditar ali dessa questão da economia chinesa. Você entende por esse lado ou você acha que, de repente, por outro lado, a FIT ainda está muito otimista para poder ter esse rate que foi dado aí, né, para a China, para a economia chinesa? Débora, na falta de clareza das informações, o mercado acaba penalizando, né? Acaba batendo, Sim. Até porque a sinalização no mundo inteiro é desaceleração, né? Os Estados Unidos tem aquela resiliência da economia, mas para realmente nós termos aí uma sinalização melhor da política monetária, enfim, para reaquecer a economia novamente, vai precisar desacelerar. Então a China, que é a segunda maior economia do mundo, ela vem desacelerando e os dados, né, a gente sabe que não tem aí 100%, né, de confiança, né, do que é divulgado. Tem muitos dados que, enfim, na primeira leitura é divulgado de uma forma, na segunda leitura é divulgado de outra maneira. E o mercado ele observa o seguinte: o preço do minério de ferro, né, que é a principal componente da commodity, né, que tem uma correlação muito grande com a China, ele se comporta de uma forma diferente do que, de fato, dos estoques físicos, né? A gente sabe que a especulação no preço do minério é muito alta. E, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer sobre isso? O BTG vem falando que, talvez a China, um buraco não seja tão grande assim. Mas a gente sabe que a questão do real estate, pelo menos que a gente lê, pelo menos que a gente entende, que a gente tem os números, o cenário não é tão fácil. Então o mercado entende da seguinte maneira, Débora, na minha opinião. Se os estímulos na China começarem a surtir efeito, o que significa? A China começar a aumentar, né, de uma forma maior, né, que não seja de uma forma pífia, né, como tem feito os estímulos monetários, né, os estímulos fiscais, enfim, para estimular o mercado como um todo. Será que realmente a economia chinesa vai começar a acelerar, né, como um todo, não só as grandes províncias, e isso pode trazer, né, um aumento do problema, ou seja, começar a aquecer a economia, mas de uma maneira, de uma forma que talvez não seja um time certo, ou seja, não arrumou, né, não chegou aí a fazer toda a lição de casa, ou seja, não chegou ali a arrumar o endividamento das construtoras, né, ou seja, a renda das famílias. Então, ou seja, talvez seja um artifício artificial e não um artifício estrutural? Essa é a minha grande pergunta, porque senão pode ser aí o famoso pulo do gato morto, o voo de galinha, qualquer um usa a terminologia que quiser, mas que não deva ser algo que seja estrutural para a China, que deve ser um crescimento, como nós vimos antes, aquele crescimento de 2 dígitos, mas esse crescimento de 2 dígitos, a conta chegou agora. A China cresceu de forma exacerbada, cresceu de qualquer forma, e os problemas estão aí.
né, aquelas cidades fantasmas, vários prédios inacabados, dívidas construtoras altas, né, e agora a conta chega e não é um incentivo ou outro que vai resolver, que vai colocar a sujeira embaixo do pano e que vai continuar como nunca tivesse acontecido algo no cenário de real estate, por exemplo, né, que é onde está aí mais de 20% do PIB na China. Débora. Isso aí, recado mais do que dado aí para o pessoal. Ô Beto, agora há pouco eu estava trazendo aqui a notícia, né, sobre essa questão da carteira atualizada aí da B3, a carteira teórica, inclusive, né, a carteira, a entrada e a saída, né, de papéis que a gente sempre tem a cada 4 meses. Então a gente tem agora a saída de Melius. O Alex já trouxe ali até, né, uma análise em relação a isso. Eu queria que a gente pudesse fazer uma projeção aí do papel, entender um pouco ali. Melius é um papel que também, qualquer tipo de movimentação, a gente já vê uma volatilidade ali muito alta, né, e acaba sendo, também ficando na operação sempre na espera de notícias, né, Alex, até o que você falou aqui, resgatando um pouco do que você trouxe. Mas agora o papel sai do índice, né, e a gente sabe que ao sair do índice sai um pouco dos holofotes. Alex, me corrija se eu estiver errada. Então, por favor, aí, Beto, também traga essa análise de Melius para poder a gente entender um pouco o Cash 3, né, sobre o preço do papel. Vamos lá, tendência principal do ativo, gráfico semanal, também de baixo, né? Vocês podem perceber que não tem a minha média laranja aqui de 200, porque ela não tem 200 semanas de vida ainda, né? Para aparecer aqui a média para a gente, 200 períodos. Mas a gente vê que praticamente, né, tirando o seu primeiro momento lá de 2020 até o auge lá de 2021, depois que ela teve essa perna muito forte de queda lá em 2021, e a gente teve aqui o cruzamento da média de 8 para baixo da média de 21 também, o ativo entrou numa tendência de baixa muito forte, trabalhando com topos e fundos descendentes muito claros, né? Ele só foi começar a ficar um pouquinho mais errático agora. A primeira vez que ele tenta, ó, gente, só para vocês terem uma ideia da fraqueza do ativo. Ó, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Aqui ele não marcou, mas eu também enxergo aqui com outro topinho mais baixo, mais um topo mais baixo. Aqui acumulou, não rompeu o topo, voltou a cair, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, e aqui, depois de não sei quantos topos que eu fiquei falando para vocês, ele veio fazer um topo mais alto, né? Aí aquela pessoa que gosta de operar rompendo de topo falou, opa, agora é minha vez, acabou, né? Acabou a crise, agora é só alegria, porque finalmente o ativo rompeu um topo. Pois é, rompimento falso, com médias ainda alinhadas para baixo, voltou a entrar bastante pressão vendedora, principalmente nessa, deixa eu tentar ver um pouquinho mais o volume aqui, que ele ficou meio esmagado. Vamos melhorar aqui. Pronto. É que também é aquela coisa, né? A gente vê que, ó, olha como caiu, né, o volume de negociação do ativo, principalmente porque ele já fez agrupamento, né? Já chegou a estar valendo bem menos. Então a gente vê que foi caindo muito o volume de negociação do ativo. E aqui ele fez um topo mais alto, falhou e agora vai fazendo um topo mais baixo. Tendência principal continua sendo de queda, principalmente pelo alinhamento das médias e essa movimentação mais longa que a gente vê. Porém, ele perdeu um pouquinho de tendência, digamos assim, se a gente vai agora analisar o ativo por topos e fundos. Por quê? Porque ele, para ficar claro, o pessoal conseguir visualizar, ele fez aqui topos ascendentes, depois de ter feito, né, topos descendentes, e continuava a sua movimentação de queda, já que ele fez topos aqui mais baixos. E aí ele foi em linha reta, mostrou uma, entre aspas, força, né, para querer tentar romper o topo anterior, mas voltou a cair em linha reta de novo e já vai perdendo esse fundinho anterior, ou seja, vai mostrando agora aquele triângulo expandido, alargamento, megafone, cada pessoa que eu vejo fala de uma maneira, né, essa formação gráfica. Mas vai mostrando aqui um cenário bem perigoso, principalmente para traders, né, porque quando a gente começa a fazer esses rompimentos de fundos e topos em linha reta, como a gente falou agora há pouco, né, lá atrás também, acho que devia, se torna muito mais perigoso fazer trades nesse tipo de ativo. De qualquer maneira, não vejo ainda, tá, uma figura de reversão, um cenário de reversão, ele continua dando sinais aqui de continuidade desse movimento de queda, né, e vamos ver, ele deve testar essa linha aqui que a gente está mostrando, deve entrar um pouquinho mais de pressão vendedora com a saída, né, do índice. Inclusive, essa planilha que eu tenho, né, como se vocês repararem, são só de ativos que fazem parte do Ibovespa. Ou seja, logo, logo o cash vai sumir daqui pela atualização que foi passada aí por vocês, né? Mas, muito cuidado, gente. A tendência principal do ativo continua sendo de queda, não dá sinais compradores.
Como eu falei para vocês, a única tentativa no gráfico semanal de rompimento de topo falhou. Então, muito cuidado para quem estiver pensando em comprar o ativo, principalmente aí também com base em análise gráfica, porque não está dando aí nenhuma sinalização mais completa, de uma virada de tendência de baixa, quem sabe iniciar um movimento aí mais positivo. Maravilha. Por outro lado, a gente tem Cash 3 saindo, mas a gente tem, por exemplo, o Petro Recôncavo entrando no índice, né? Alex André, primeiro eu quero ali a sua análise sobre essa entrada de Petro Recôncavo no índice, e aí depois eu quero o Beto trazendo aí essa análise gráfica do papel. Alex. Débora, Petro Recôncavo, né, se a gente observar, né, ao longo das últimas semanas, o papel praticamente, eu não estou falando de análise técnica, depois eu vou deixar para o Beto Assad falar aqui, né? Mas eu digo assim, por questão de mercado, né, a visão do mercado sobre Petro Recôncavo, visão fundamentalista. O mercado não vê Petro Recôncavo, se você olhar, por exemplo, eu estava olhando no período de um mês, o papel subiu 1%, né? Período de 6 meses, papel caindo 18%. Qual que é essa explicação, Débora, já que o petróleo está ali na casa de 80, 85 dólares, e a gente vê PRI, o 3R, tudo bem que 3R também não andou tanto, tem explicações também por causa da 3R, mas a questão da Recôncavo não sei se vocês lembram, né, Débora, quando a gente deu a notícia aqui, do último relatório de certificação de reservas, que a 3R na Recôncavo, né, mostrou uma reserva menor do que era projetado, né, e o lifting cost, o custo de extração maior do que o projetado, ou seja, que é o pior possível, né, ou seja, você vai ter uma reserva menor, né, uma curva, né, ou seja, que a gente chama de curva 2P, menor de produção, e ao mesmo tempo a gente tem uma expectativa de um custo de lifting cost mais caro. Então, ou seja, essa combinação de fatores da Recôncavo, o mercado começou a deixar um pouco de lado. A mesma coisa, vou até mudar os ativos aqui, dar uma pincelada aqui no setor rapidinho. A 3R foi a mesma coisa, né? Ela comprou Papa-Terra, que foi um campo também, o lifting cost disparou, né? E teve problemas em Macau também, que acabou de ser resolvido agora nos últimos trimestres. Então, ou seja, esses problemas operacionais acabam trazendo um pouco de reticência, já que a maior eficiência de uma petroleira, tirando o fator exógeno, que é o fator do petróleo, né, que sobe, que cai, enfim, isso não tem controle sobre a companhia, que é a eficiência que mede pelo lifting cost, que é o custo de extração do barril. E a PetroRio, por exemplo, é o que dá assim, uma lição para o setor, 7 dólares e 40 centes no segundo trimestre. Então, ou seja, o lifting cost está 7, o petróleo está 80, 85 dólares, esse é o hedge natural da companhia. Então, é um desafio também grande para a Enalta, que está esperando o sistema definitivo, que fica parando toda hora ali Atlanta, né? Então o mercado e tem um ativo só que é Atlanta, né? Então, ou seja, tudo isso aí o mercado já começa a trazer esses 3 ativos, né, que eu comentei aqui. Não estou dizendo que os ativos são caros, os ativos não valem nada disso, muito pelo contrário, os ativos têm valor, mas a precificação perante o mercado quer mais previsibilidade. Eu acho que é isso que quando o mercado começa a trazer aquelas quedas desde então, né, ou seja, pelo Ibovespa, olhando uma análise um pouco mais top-down, a gente começa a observar por isso, né, ou seja, todo aquele cenário de risco traduz-se em posição mais conservadora, até mesmo dentro do próprio setor. Então, acho que o top-down ele dita muito sobre isso, mas o bottom-up, né, que é realmente todo o resultado das companhias, vai começar a traduzir-se, né, ou seja, caso a companhia consiga melhorar a margem, lifting cost, etc. Creio que sim, isso deve traduzir em preço para os papéis, tá? Maravilha. Recadinho aí dado. Então, Petro Recôncavo aí para a gente trazer o análise, Beto. Bora lá. Gráfico semanal aqui, já estava me adiantando um pouquinho. O ativo já não está numa tendência mais de baixo, né? O gráfico semanal já começa a deixar isso meio claro para a gente. Também não temos aqui o histórico da média de 200, porém a gente, depois de ter feito esse pivôzinho de baixa, que com certeza alcançou regiões de alvos muito claros, né, pelo tamanho dessa pernada de baixo, ele começou a fazer um canalzinho bem estreito de alta, conseguiu trabalhar acima, né, da média de 21 períodos, tivemos o cruzamento da média de 8 também para cima da média de 21, e o que me chamou a atenção, a gente vem respeitando de maneira assim, meio que religiosa, a retração de 50%, ou seja, a gente pega o histórico todo do ativo, né, da mínima histórica lá, de 2021 até a máxima que tivemos no ano passado, a gente agora vai esbarrando justamente na correção de 50% de toda essa perna. Mas vai dando uma sinalização interessante, né? A gente já começa a andar de lado aqui há várias semanas, o que pode levar a gente a fazer um power breakout, ou seja, se continuar acumulando e vier a romper essa máxima, isso me sugere um rompimento com um movimento interessante de alta, quem sabe, projetando essa perna toda para cima novamente. Quando a gente coloca o gráfico diário, mostra de maneira até mais clara isso, né?
A gente vê aqui no gráfico diário, sim, a gente já tem a média de 200, né? E a gente vê que as negociações vão afunilando, né, nesse patamar, vão fazendo ainda fundos um pouquinho mais altos, a gente consegue traçar uma pequena linha de tendência de alta aqui, mostrando que os compradores continuam resilientes, querendo levar o ativo cada vez mais para cima. A gente já tem, pelo menos agora, um alinhamento completo das médias também, que esse alinhamento começou a se formar aqui entre os dias 23 e 24 desse mês. Ontem entrou uma força, um quebro de força compradora legal, rompendo as 3 médias, anteontem, com o rompimento da máxima, inclusive. Pena que esse volume aqui não foi maior. Se o volume tivesse sido mais alto, isso aqui até poderia ter sido um ponto de compra mais interessante. E a queda, né, que teve menor amplitude, a gente vê que teve bem mais volume. Então, está ficando interessante o ativo, mas eu gostaria, de repente, então, tentar esperar, principalmente pelo gráfico semanal, acontecer um power breakout, né? Ou seja, a gente conseguir vir romper essa região de máxima aqui, perto dos 24,20, mais ou menos, para eu acreditar numa alta mais consistente. Para quem é mais agressivo e está buscando pelo gráfico diário, pode ter feito uma compra justamente nessa faixa onde o ativo está agora, né? Perto dos 23 e alguma coisa, 23,30, 23,20. Começaria a ficar preocupado no gráfico diário. Primeiro, se a gente perder a mínima aqui da semana, né? Vamos voltar para o gráfico semanal, mas ele começa a ficar mais estranho realmente. Se perder essa congestão toda, a gente vê que a gente tem um candle, que é esse aqui do início do mês, né, que deixou um candle de bastante indefinição e que toda a movimentação do ativo depois da formação desse candle ainda está contida dentro dele. Então ele mostra que ele delimita, digamos assim, patamares de preço bem importantes, né, nessa faixa dos 21,95 até os 24,17 mais ou menos. Se ele perder essa região dos 21,90, aí provavelmente também perde, claro, né, a média de 21 períodos, aí pode começar a desfazer, digamos assim, esse momento mais positivo que o ativo vai montando. E se conseguir romper com volume, né, de maneira bem interessante, a região dos 24,20, aí eu posso acreditar numa continuidade desse movimento de alta. Maravilha, Beto. Ótima análise, excelente. Alex André, seu recadinho final aqui para os investidores nessa quinta-feira, fechamento do mês de agosto. Hoje o dado é o PCE, né, Débora? Principal indicador, amanhã é o payroll. Falando da agenda econômica, acho que na agenda corporativa a gente tem várias empresas aí, né? A gente vem comentando sobre CVC, depois da questão do 123 milhas, tem a saída dos papéis, como você falou, né? Saída de Meris, entrada de Recôncavo, tem que ficar atento para isso. Isso também chega até a fazer preço, né, para os fundos passivos. Enfim, várias informações aí no cenário corporativo que deve continuar sendo agitado. E lembrando, né, amanhã já começa o mês de setembro, espero que o mês de setembro, né, seja melhor que esse mês de agosto aí, que fechando com uma queda de... Se fechar no 0 a 0 hoje, a gente deve fechar com uma queda de 3,6%, mas lembrando que a semana tudo indica para fechar no positivo e pode ser aí já um sinal para a gente começar com o pé direito o mês de setembro, Débora. É isso. Muito obrigada, Alex. Espero você aqui nessa sexta-feira para a gente fazer o fechamento também da semana aqui. Muito obrigada, ótimo dia para você, bons negócios. E Beto Assad, quero o seu último call rapidamente aí. O que você está no dedo no gatilho para essa quinta-feira? Olha, é o que eu costumo falar, ainda mais final de mês. Eu acho que quem já fez o mês, o ideal é ficar tranquilo, assistir, ainda mais com essa confusão toda. A gente tem payroll amanhã. Eu acho que vale mais a pena a gente ficar como espectador nesse momento, bastante serenidade, muita calma. Esperar agora o mês virar para começar a voltar, digamos assim, a ligar o radar, né, para possíveis compras, mas está aí. Até fica, acho que de dica, né, já que a gente vinha falando, não vinha olhando com muita... aliás, já tinha um tempinho que eu não olhava muito Petro Recôncavo, gostei dessa formação que vai fazendo, fiquem atentos com esses patamares que eu mostrei, porque se for acionada essa compra, tem uma boa perspectiva de continuar um movimento de alta, quem sabe voltar lá para casa dos 35 e buscar a máxima histórica do ativo. Está longe, mas é uma possibilidade interessante pela formação que vai me mostrando aqui. Maravilha, recadinho dado. Muito obrigada, Beto. Muito bom ter você aqui na nossa programação. Forte abraço para você, bons negócios. Forte abraço a todos vocês e um bom final de mês e um ótimo mês de setembro também para todos nós. Obrigada. Vamos lá, vamos continuando por aqui, gente. Eu só trazer aqui informação para vocês que Lula sancionou o arcabouço fiscal com 2 vetos.
né? Ele sancionou, então, o novo regime fiscal com o veto, conforme a publicação do Diário Oficial de hoje, né? Os vetos são no trecho em que estabelecia que a hipótese de limitação de empenho e pagamento prevista na LRF, as despesas de investimentos poderiam ser reduzidas em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas, né, descritórias. Também ficou fora da lei o dispositivo que impedia que a LDO, né, de dispor sobre a exclusão de qualquer despesa primária da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Está aí. Lula sanciona arcabouço fiscal com 2 vetos, tá? Além disso, a gente tem PNAD contínua, gente, que foi divulgada. A taxa de desocupação é de 7,9% e taxa de subutilização é de 17,8% no trimestre que foi encerrado em julho, tá? Os dados aqui apontam que, frente ao trimestre de fevereiro-abril, caiu 1,2 ponto percentual e no mesmo trimestre móvel, né, essa foi a menor taxa de desocupação desde o trimestre móvel terminado em fevereiro de 2015. A população desocupada recuou 6,3%, no trimestre caiu 3,8%, a população ocupada cresceu 1,3% no trimestre e 0,7% no ano. A população fora da força de trabalho caiu 0,5% entre o trimestre anterior e cresceu 3,4% na comparação anual, tá? Esse é o recadinho aqui em relação à PNAD contínua. E uma outra coisa que era um dado importante para a gente ficar alerta hoje por causa da questão do déficit primário dessa, né, que foi apresentado. O Banco Central teve o déficit aí de 35 bilhões em julho. Dívida líquida do setor público ficou em 59,6% no PIB no mês em relação, né, aos 59,1% em junho. A dívida bruta do governo geral ficou em 74,1% do PIB em julho, ante os 73,6% do mês imediatamente anterior. Só para atualizar vocês, lá fora nos Estados Unidos, todas as bolsas permanecem então operando em alta. Nesse pré-mercado americano, chegou a operar ali, né, missa, mas agora todas estão subindo. Dow Jones Futuro subindo 0,54%, S&P 500 Futuro 0,31%, Nasdaq Futuro também subindo 0,20%, né, pelo menos até agora. Na Europa, a gente tem DAX subindo 0,85%, FTSE subindo 0,23%, CAC na França subindo 0,20%. Engataram alta, principalmente depois da divulgação da ata do Banco Central Europeu, tá? EWZ, índice da nossa Bolsa Brasileira lá fora, sobe levemente, 0,03%. E aqui, no nosso índice futuro, a gente sobe agora 0,25%, mantendo ali nos futuros um patamar de 119.500 pontos. Dólar futuro agora cai 0,38, moeda americana voltando a ficar no patamar de 4,80, abaixo dos 4,90, né? Tá aqui a 4,89. E assim a gente segue operando então com dólar em queda, índice futuro em alta, seguindo o pré-mercado americano. Lembrando que temos dados importantes para serem divulgados nessa quinta-feira e nessa sexta também, lá nos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui, por enquanto, tá, gente? 10 horas da manhã, eu tô de volta aqui ao vivo, trazendo a abertura do índice Bovespa para todos vocês. E aí, a gente continua aqui na nossa programação, vocês continuam aqui na nossa programação, principalmente porque a Paula Moraes está chegando, do BMC News, junto com o Felipe Nascimento. Então não sai daí, porque a gente sempre traz aqui as notícias do mercado, com análise ao vivo ali dos melhores especialistas. Isso você só encontra aqui na BMC News, canal 579 da Vivo. Então fique ligadinho com a gente, não sai daí, BMC News está chegando. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade